Fala galera, então vamos retornar aqui professor Wanderson de matemática de novo, né? Na frente aqui. Bom, mamãe, eu quero passar, e é claro, para eu passar eu tenho que sangrar, é exatamente isso. Bom, agora vamos fazer o seguinte, para a gente fechar a nossa brincadeira de espacial, vamos trabalhar a nossa querida esfera, né? Então, a fórmula da área, a fórmula do volume e tudo mais, vou tentar trazer uma ideia legal para a gente definir isso aqui. E aí eu não vou apelar para a parte de cálculo, né? Que é um ramo da matemática que a gente poderia justificar aqui o volume e a área dessa brincadeira. Eu vou tentar de uma forma diferente e aí eu vou precisar que você dê uma certa viajada comigo aqui para que você entenda melhor o que eu vou fazer. Antes de eu partir para a minha viajada de área e tudo mais, vamos entender aqui algumas estruturas aqui que a gente precisa quando eu falar de uma esfera para que você consiga entender. Bom, então, primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem o nosso raio, né, da nossa esfera. Então, assim como a gente tem, por exemplo, a circunferência, né, aquele lugar geométrico em que há um determinado ponto que a gente chama de centro dessa circunferência, nós temos um conjunto de pontos que mantém a mesma distância em relação a esse ponto central, lá quando a gente trabalha a ideia de circunferência. Já na esfera, o que a gente tem? A gente também tem um conjunto de pontos que mantém a mesma distância, né, até o centro, que é a nossa figura do centro ali que foi colocada. Porém, agora a gente está trabalhando com uma estrutura tridimensional. Então, se a gente reparar aqui, a gente tem um conjunto de pontos que mantém sempre a mesma distância em relação a um determinado ponto, tá? Então, esse conjunto de pontos a gente acaba formando aqui a nossa querida esfera, tá? Então, vamos entender algumas estruturas aqui. Por exemplo, essa seção aqui, né? Ou seja, essa seção meridiana aqui, né, essa seção aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de equador, né, a parte central. Imagina você que você está com uma laranja na mão ali. E aí você vai lá e corta ela exatamente no meio. Ao cortar exatamente no meio, você tem essa seção aqui, né, que a gente chama de equador. Essa questão aqui, ó, seção, né, de equador. Ou seja, no centro. Já ouviu falar isso, né? Exatamente. Bom, logo em seguida, a gente tem, ó, uma outra seção que eu acabei de colocar aqui em cima. Se vocês reparam aquela seção, essa seção aqui, ela tem um tamanho diferente. Se vocês reparam, ó, o tamanho, o raio, ele é menor. Logo, essa seção tem um tamanho menor. E aí, essa seção aqui, ao contrário do equador, a gente vai chamar isso aqui, tá, de paralelo. Ou seja, você já ouviu falar, né? Paralelos, meridianos, tá aqui, ó. Então, seção do equador, né? E aí a gente tem o seguinte, ao seccionar aqui, a gente acaba formando um círculo. Um círculo, vocês repararem, né? Então, essa seção aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de círculo, que você já sabe muito bem, né? A diferença ali entre a circunferência e o círculo. Essa região aqui, como ela está sendo preenchida, a gente vai chamar essa região aqui de, né, círculo. Então a gente consegue tranquilamente calcular essa área ali. E aí, essa seção do equador, se vocês repararem, ela vai ser a maior possível dentro da nossa esfera. Porque a partir do momento que você secciona um pouquinho mais acima, esse tamanho já é menor do que o raio, ou seja, vai gerar uma área menor. Beleza? Bom, logo em seguida, né, o que a gente tem? A gente tem esses paralelos, né, esses nossos queridos paralelos aqui, e além de a gente trabalhar com esses paralelos, logo em seguida a gente vai ver que tem o nosso meridiano, né, que a gente vai trabalhar, e a gente tem aqui o famoso polo, né? Já ouviu também, né? Polo. Polo Sul, Polo Norte. Então, essas partes, tanto inferior quanto superior, a gente vai chamar isso aqui de, né, polo. Então, Polo Sul e Polo Norte. Bom, agora vamos imaginar o seguinte, cara. Vamos supor que esse cara quisesse, né, uma relação entre esse raio,
né? E a distância entre os centros, que eu vou chamar aqui de C1 e vou chamar aqui de C2. São dois centros, né, de circunferência, ou no caso, de círculos, né, de raios diferentes. Como é que a gente pode estabelecer uma relação entre eles? Bom, levando em consideração que essa distância entre os centros eu vou chamar de D, tá? E aí, novamente, né, Wanderson, novamente a gente vai partir, né, para essa parte de criar um triângulo retângulo exatamente com estruturação, né, que a gente já conhece de alguns valores. Então, por exemplo, essa medida aqui, raio Rzinho, tá aqui, certo? Um triângulo formado aqui novamente é um triângulo retângulo. Essa distância de C1, C2 eu chamei de distância D, que é a distância entre os raios. E se a gente reparar, a distância daqui até aqui, a gente tecnicamente conhece, né? Porque esse cara aqui, na verdade, é o Rzão, que é a distância do centro a esse ponto externo ali, né? A esse ponto pertencente, no caso, na nossa esfera. E aí a gente tem mais uma vez, ó, um triângulo retângulo acontecendo. Ou seja, Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. E aí a gente pode trabalhar essa ideia. Então, se a gente tem ali uma seção, né, que foi ali, uma área que foi seccionada, a gente consegue tranquilamente, achando o seu raio ali, a gente consegue achar essa área, né? Beleza? Então, essa ideia é bem tranquilo, bem legal. E aí vamos imaginar o seguinte, né? Como a gente para, né? Como a gente para trabalhar aqui, o que é importante, né? Primeiro, como descobrir a área desse cara. Segundo, como descobrir o volume. Bom, então vamos imaginar o seguinte, olha a minha ideia, né? Eu vou trabalhar primeiro a ideia de área e depois eu vou pegar toda essa minha estrutura e eu vou tentar transformar em alguma coisa relacionada a volume. Bom, vamos imaginar o seguinte. Eu vou separar da seguinte forma. Lembra quando você pegava aquela bola de futebol antiga? Em que essa bola de futebol antiga você tinha vários pentágonos, aqueles famosos gomos? Então você tem esses gomos e a união desses gomos você acabava formando o quê? A área externa, né? No caso da nossa esfera. Lembra disso? Olha o que eu vou fazer. Olha a ideia que, né, me passou aqui. Então aqui eu tenho esse gomo no formato pentagonal aqui, ó, tá? Então esse meu gomo, se a gente pega, né, os vértices dessa base e une com o centro da nossa esfera, você consegue perceber ali que, na verdade, a gente acabou de formar o quê? A gente acabou de formar pirâmides. Consegue pegar essa ideia? Então a gente acabou de formar pirâmide, certo? Só que a bola de futebol é repleta, né, daquelas figuras pentagonais. Eu coloquei uma aqui para exemplificar, para que você entenda que tem um conjunto ali. E esse conjunto de pirâmides, quando unidas, acabam gerando o quê, cara? O volume dessa nossa esfera. Até aí você conseguiu entender? Então eu vou fazer o seguinte, você normalmente vê a área e depois você vê o volume, certo? Eu vou fazer o contrário. Eu vou definir primeiro o volume e depois eu vou trabalhar a área. Tudo bem? Bom, então imagina você que a medida, né, que eu peguei aqui para calcular o volume, eu fiz o seguinte, ó. O volume da esfera, ela é igual ao somatório dos volumes das pirâmides que vão aparecer aqui. Certo? Wanderson, qual é, né, a altura dessa pirâmide? Cara, eu não sei qual é a altura dessa pirâmide, tá? Eu não sei. Eu não sei qual é a altura dessa pirâmide. Eu só sei que a área, né, o conjunto das áreas das bases dessa pirâmide, o conjunto delas forma o quê? Forma o conjunto das áreas de quem? Da minha esfera. Isso aqui vai importar para mim no momento. Beleza até então? Então vamos supor que eu fiz isso. Então, eu preciso da área da base vezes a altura. O somatório eu sei. Bom, só que aí eu vou fazer o seguinte.
Pegando essa ideia, área da base vezes altura. Eu vou fazer da seguinte forma. Para que eu possa trabalhar isso, o conjunto das áreas da base vezes as alturas respectivas, o seu somatório dá o volume da esfera. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Somatório das áreas da base, até então, beleza? Vezes, né, a altura, que essa altura, relativamente, olha o que vai acontecer. Quando eu trabalho essa área da base, né, vezes a altura, eu tenho uma determinada altura que eu não sei qual é. Mas se vocês repararem, eu coloquei uma estrutura aqui do lado, tá vendo? É um quadrilátero, bem pequenininho. E aí ele vai ter uma determinada altura. Quando a gente pega a altura, por exemplo, dessa pirâmide, quando a gente tem uma área maior, a gente tem uma altura H, que a gente não sabe qual é. Quando a gente pega essa estrutura bem menor, vocês conseguem perceber que essa altura H2, né, pela estrutura da área da base ser menor, essa altura H2, ela está se aproximando do raio R. Consegue perceber que à medida que eu vou diminuindo a área da base aqui, essa figura, né, essa altura, ela vai esticando até que em um determinado momento ela chega bem próxima de ser o meu raio R. Então, se eu tenho uma estrutura de área da base bem pequena, essa altura relativa da figura acaba se tornando igual a quem? Ao raio da minha figura. Então, olha o que eu vou fazer. O somatório da área da base vezes a altura. Sendo que essa altura é quem? R. Só que lembre-se que eu falei para vocês que eu estou fazendo um somatório de quê? De área das bases vezes a altura, só que isso aqui é a área de pirâmide. Se a altura, né, é a área, no caso aqui o volume em relação à pirâmide, a gente sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? Então eu sei que o volume da minha esfera nada mais é do que o somatório da área das bases, que eu posso chamar o seguinte, área de quem? Da minha esfera. Se você pega o somatório dessas áreas, somando tudo, isso não vai dar a área da minha esfera? Exato. Então isso é o produto da área da esfera, né? Que é esse somatório da área da base vezes o raio dividido por 3. Até aqui, beleza? Vandes, mas essa é a fórmula? Então, é. Agora a gente só precisa definir quem é a área da nossa esfera. Mas agora olha como é que a gente vai fazer, né? Para a gente determinar a área da nossa querida esfera. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês, para que vocês entendam o que eu estou fazendo, ó. Isso aqui era para ser uma esfera, tá? Vou tentar melhorar um pouquinho. Ó, isso aqui era para ser uma esfera. Ó, tá aqui. Agora imaginem vocês o seguinte, olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou pegar essa esfera e vou colocar ela dentro de um cilindro. Estão vendo o que eu fiz? Imagina vocês o seguinte. Eu tenho aqui uma esfera e essa esfera eu coloquei ela dentro de um cilindro, que é o que está aqui, tá vendo? Então imagina você o seguinte. Qual é a geratriz desse cilindro, Wanderson? Ó, a geratriz desse cilindro é 2 vezes o raio da esfera. Até então, beleza? Bom, Wanderson, qual vai ser o diâmetro, né, da minha figura da base aqui? O diâmetro também vai ser o quê? 2R. Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Agora imagina você o seguinte, cara. Imagina que essa esfera, na verdade, tá? Imagina que essa esfera, na verdade, e aí eu tenho aqui esse meu cilindro. Imagina que ele fosse um papel, tá? Imagina que aquilo ali fosse um papel e eu amassasse esse papel aqui, ó,
Então essa parte aqui, ó, eu amassei e estou cobrindo a minha parte da esfera. Essa parte eu amassei e eu cobri a parte da minha esfera. Essa parte eu amassei e eu cobri a parte da minha esfera. E essa parte aqui eu amassei e cobri a parte da minha esfera, certo? Bom, se você reparar, isso aqui é vazio. E isso aqui também é vazio. Tá? Eu tenho só a estrutura lateral desse meu cilindro. Então, como eu tenho essa estrutura lateral, eu vou lá e tapo. E aí, olha o que eu consigo, né, fazer. Eu consigo fazer com que a área lateral desse meu cilindro, quando eu fechar tudinho, cubra toda a minha esfera. E eu tenho como calcular essa área lateral? Claro que eu tenho. Essa área lateral eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso abrir essa estrutura em um retângulo de altura 2R e, Vândice, qual é essa medida, né, aqui? Se vocês repararem, essa medida aqui, ela vai ser igual ao quê? A 2π vezes R. Por quê? Porque isso tudo aqui eu vou abrir. E aí, quando eu abrir, ó, 2πr. Então, quando eu pego essa área lateral, isso aqui vai dar igual a 4πr ao quadrado. Que é o que? Nada mais, nada menos do que essa área que nós teremos nas nossas esferas. Então, já que a gente tem essa área da esfera, essa brincadeira que a gente acabou de fazer aqui para descobrir a área, o que a gente faz? A gente joga aqui, ó. O volume da esfera vai ser 4πr ao quadrado vezes R sobre 3, que gera o quê? 4πr ao cubo sobre 3, ou o famoso 4/3 de πr ao cubo. Beleza? Então essa estrutura é uma forma diferenciada, né, da gente trabalhar. Então pega essa experiência, pega depois ali uma esfera, né, algo que tem o formato de uma esfera, pega ali um papel e coloca, envolve ali sua parte lateral e fecha bem fechadinho. Você vai ver que essa estrutura desse cilindro que você criou, ela vai fechar quase que total ali a nossa esfera. E aí, com essa ideia, eu acabo chegando nessas duas formuletas. Um para a área lateral e a outra para o volume, né, da nossa querida esfera. Então, coloca aí se você, né, vê aí depois se você já viu essa parte, como mostrar aí. E aí, qual é a outra parte, né? Vou dividir isso aqui que a gente precisa, que é para trabalhar com o nosso fuso, né? Que é algo importantíssimo para a gente trabalhar aqui. O fuso, né? Que a gente vai ver, e eu vou fazer uma alusão ali à tangerina, né? Então vamos embora trabalhar quem é esse fuso. Então imagina você o seguinte, né? Quando a gente pega essa nossa estrutura, o total, se a gente quiser calcular a área total, né, dessa nossa esfera, a gente já sabe como calcular. 4πr ao quadrado. Só que se a gente quiser só uma parte dela, onde essa parte é delimitada por um ângulo alfa. Regra de 3, pô. Seguinte, ó. Essa área da esfera, ela é igual a quanto? 4πr ao quadrado. Porém, você não quer essa área toda, né? Você não quer essa área toda. Você quer só essa parte. Só que como a gente está falando dessa parte aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. 360 graus, já que eu estou fazendo em relação ao ângulo, 360 graus está para tudo. 4πr ao quadrado. Só que eu quero só dessa parte, né, onde tem o ângulo alfa. É igual a quanto? É igual à área do nosso fuso. Então, ó, a área do nosso fuso pode ser simplesmente calculada assim, ó. 4πr ao quadrado vezes esse ângulo alfa dividido por 360. Ah, quero dar uma fatorada aqui, né? Quero simplificar. Então, 4/360, isso vai dar πr ao quadrado vezes alfa dividido por 90. Tá aí. Então, se você quiser calcular assim a área do seu fuso, tá suave, tá bonito, tá indo bem, tá tranquilo. Mas aí tem uma outra coisa, e aí eu vou botar de outra cor. Pode ser que você não visualize bem, mas aí eu vou falar da tangerina. Então olha o que eu estou fazendo aqui, galera. Já que a gente falou
do nosso querido fuso. Então tá aqui, ó. O fuso que tem a ver com a área. Vamos trabalhar a questão da nossa cunha. Quem é cunha, cara? Cunha, imagina você o seguinte. Não tem quando você tem a tangerina? Você não tem aquele quantitativo de gomos? Você vai lá e destaca um gomo. Esse gomo que você destacou, a gente chama de cunha. Então pega aquele pedaço ali e tira. E aí eu retirar esse pedaço, vamos fazer o seguinte, isso aí a gente está falando de volume, né? Esse conjunto de gomos forma ali o volume da minha esfera. O que eu posso fazer, cara? Eu simplesmente posso pegar esse cara, separar em pedaços e eu sei que a soma desses pedaços vai gerar o volume total da minha esfera. E como é que eu faço para descobrir o volume desse cara? Cara, eu vou fazer a mesma coisa. A mesma ideia, ó. 360 graus está para o volume total, que é 4/3 de πr ao cubo, que é o volume total. Porém, esse ângulo alfa, né, que está aqui, vai gerar o volume da nossa, né, do nossa cunha. Então, o volume do cunha vai ser quem? Vai ser 4/3 de πr ao cubo vezes alfa dividido por 360. Certo? Cadê o 3? Cadê o 3? O 3 está aqui. Bom, agora posso simplificar de novo, ó. 4 com 360, 90, 90 vezes 3, 270. Então isso aqui vai ser π r ao cubo vezes alfa sobre 270. Então tá aí, ó. Se você quiser o volume da cunha, ele faz isso. Bom, e aí pra gente finalizar, então como eu falei, né, eu não procurei, né, demonstrar essa parte, né, principalmente aqui da parte da calota, né? Então, quando a gente pega ali a área da calota e a gente quer saber o volume da calota, né, como é que a gente pode trabalhar? Então, esse cara aqui, tá? Esse conjunto aqui, a gente chama de calota. Então, se eu quero saber qual é a área da minha calota, como é que a gente faz? Então, ó, 2πr, e veja quem é o raio, Vandes. O raio é da esfera e não o raio, né, da calota. Então, dessa seção que a gente tem aqui. Então, é 2πr, cujo r é o raio da esfera, vezes a altura. E quem é a altura, Vandes? A altura é a altura da nossa querida calota, tá? Então, a área lateral, né, ou a área da calota, desculpa, é igual a 2πrzão, sendo que Rzão é o raio da esfera, vezes a altura, que é a altura da calota. Se a gente quiser saber o volume, né, o volume é 1/3 de πh ao quadrado, né, ou seja, πh ao quadrado sobre 3, que multiplica 3 vezes o raio da esfera menos a altura da calota. Beleza? Então, com isso, a gente trabalha a nossa ideia de esfera, finaliza por aqui. E aí, é claro, né, já montei uma listinha de exercício bem legal, bem maneira, para que vocês pratiquem bastante aí, tem bastante exercício, beleza? Espero que esses ensinamentos aqui ajudem vocês aí nesse período em que muitos estão curtindo e vocês estão praticando, beleza? Então, vambora, galera, que vocês já começaram a aprovação muito mais cedo aí, beleza? Até a próxima, fui!